Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar e vamos trabalhar hoje mais uma aula de matemática. Obrigado a todos que estão conosco, alunos do sexto ano, professores, pais, coordenadores, todos de uma maneira geral que sempre gostam de assistir aula de matemática. Todos são bem-vindos. Comigo hoje, mediando a nossa aula, trabalhando com a gente, professora Alessandra. Bom dia, professora Alessandra. Bom dia, Osmar. Bom dia, alunos, pais, professores. Alunos, interajam no chat, coloquem a dúvida, mas expliquem a dúvida de vocês, porque às vezes vocês escrevem não entendi. E aí a gente não sabe qual parte da passagem que o professor trabalhou na aula vocês não compreenderam. E como o Osmar sempre diz, não esqueçam de dizer de onde vocês são, porque daí quando a gente comenta, vocês conseguem se identificar nessas respostas. Aqueles que não são citados, desculpa, gente, mas, por exemplo, agora nós temos mais de 15 mil pessoas logadas, então são muitas interações, então não é maldade não, tá bom? Legal, Alessandra. Para os professores, a gente vai trabalhar, a gente vai repetir bastante isso aí para os professores, mas é a habilidade F06MA20. E nesse bloco, né, de habilidades, viu, Alessandra? A gente vai trabalhar a questão dos polígonos e trabalhar de uma forma simples. E vamos trabalhar também a ideia, a noção de plano cartesiano. Já adianto aqui para os nossos alunos, né, que é um conteúdo assim, bastante agradável. Eu acho que vocês vão se identificar, vão participar bastante e vão entender o que a gente propõe. Você gosta de plano cartesiano, desse conteúdo, Alessandra? Olha, Osmar, eu sou suspeita. Eu adoro trabalhar com planos cartesianos, a ideia dos pares, né? Que tem a ideia dos pares. Só que daí, já vou dar uma dica para eles. Opa! Prestar bastante atenção quando a gente vai representar esses pares no plano, né? Que é Verdade. sempre um detalhezinho. Mas, gente, essa matéria é muito gostosa. Vocês vão gostar, tenho certeza. Vamos aproveitar e vamos trabalhar bastante nessa aula. Prestem bastante atenção. Lá no final da aula vocês vão ter a sensação de que foi uma aula bem produtiva. Vamos lá? Vamos definir o plano cartesiano? Bom, o plano cartesiano é um sistema de referência formado por uma reta horizontal e outra vertical. E tem como principal função localizar a posição dos pontos que são representados por suas coordenadas ou pares ordenadas. A gente vai falar, vai definir bem direitinho para vocês o que são esses conceitos. Os pares ordenados, eles são representados primeiro pelo valor do eixo horizontal, também conhecido como abscissa. Se acostuma bastante com essa palavra, viu, gente? E o valor do eixo vertical, que se chama ordenada. Se acostuma com isso também. A referência para esses conteúdos que a gente vai trabalhar hoje, eles estão aí no seu caderno do aluno a partir da página 67. Tudo bem? Vamos dar uma melhoradinha nisso aí para os nossos alunos, Alessandra? Vamos vir, até porque a imagem ela vai ajudar bastante, né? As imagens, né? O ser humano ele é muito visual, não é? Então, o primeiro estímulo que o ser humano tem é o visual. Então, a ideia, eu sempre gostei muito disso, né? A ideia de você visualizar, de você ver o problema, né? E até uma dica, né? Toda vez que você tiver um problema descrito, tente representar ele através de um desenho, tente materializar a situação, o problema. Você vai ver que é um facilitador para você. Tudo bem? Então, está aqui uma pequena noção de plano cartesiano. A gente poderia, né, descrever alguns conceitos. O que é plano na sua convicção? Plano é aquilo que... Então, o nosso universo, esse mundo que a gente vive, ele é basicamente plano. Minto, ele é basicamente espacial. A figura espacial, ela deriva, ela vem da figura plana. Vou dar um exemplinho para vocês. Por exemplo, então eu tenho aqui, por exemplo, vou desenhar muito grosseiramente um quadrado. Vamos imaginar que seja um quadrado. O quadrado é uma figura plana. Dele vai derivar uma figurinha bastante conhecida que vocês conhecem, que é o famoso cubo. Aí o que a gente já tem? Já tem uma representação espacial. Né, Alessandra?
É verdade. E você sabe o que que eu lembrei, Osmar? Daquelas vezes que a gente vai na loja, ou passava, né? Hoje quase não acontece, mas passava e a gente via lá o anúncio. Televisão, tela plana, por não sei quantos reais. Olha que interessante. E de repente, e eu só lembrei agora, e são coisas do nosso dia a dia, e tá lá a ideia do plano, que a gente nem presta atenção, não é verdade? É verdade. Então, a gente tem essas representações aí. Plano, na realidade, é aquilo que só tem duas dimensões, tá? Então, você não vai ter a terceira. Quando você obtém a terceira, então você tem uma largura, você tem um comprimento e você tem uma altura. Então, ele deixa de ser plano e passa a ser espacial. Tudo bem? Mas essas são aulas futuras. O professor tem mania de querer botar, né, subir sempre um degrauzinho a mais, mas é só para atiçar a curiosidade de vocês. Tudo bem? E o cartesiano, né, ele é em homenagem a um sujeito muito, muito famoso chamado René Descartes. Tá? Então, ele é o precursor, ele é o pai, né, dessa estrutura aqui, extremamente importante, aí vocês vão perceber na construção de gráficos posteriormente. No que consiste o plano? Ele consiste em dois eixos, tá? Perceba que aqui você tem um eixo horizontal, olha ele aqui, ó, tá? E esse eixo horizontal, ele tem um nome, eixo das abscissas. Vou repetir, eixo das abscissas. Guarda bem essa palavra. Vou repetir bastante. Vocês vão usar muito, muito isso aí no decorrer dos anos. Tudo bem? E aí ele é formado por um outro eixo, um eixo vertical, tá? Não confunda horizontal com vertical. Pessoal, quando vai na praia, olha lá aquela imensidão do mar, o que ele enxerga, Alessandra? A linha do horizonte. A linha do horizonte. Então, não confunda, tá? Horizontal, vertical. Tudo bem? Ok. O que acontece? Esses dois eixos, eles são numerados a partir do zero. Então, a origem, o zero aqui é a origem do sistema cartesiano, do plano cartesiano. E aí, o que você tem? A ordenação desse eixo, numericamente, sempre de forma crescente. Tudo bem? Por enquanto, a gente só vai trabalhar esses valores positivos. Fica tranquilo, só vamos trabalhar nesse espaço aqui. E aí, o que você tem? Você tem a mesma numeração, ok? A partir do zero, em ordem vertical também crescente. E aí, o que acontece? Percebe que você tem um amplo espaço aqui, ó, que vai se ampliando. Aqui a gente falou no 3, né, Alessandra? Mas não para no 3 não, né? Não, ele pode ser infinito, né? Porque ele segue a ideia do conjunto dos números naturais que eles já viram por aí, não é? Legal, não é? Então, o que acontece? Vamos imaginar, né, que eu tenho... Vamos criar uma situação, não vou colocar números, nem letra, não. Vamos imaginar que eu tenha, sei lá, uma representação de um desenho, de um sol, por exemplo. Vou colocar o solzinho aqui em vermelho, tá ok? Então, a gente vai ter um sol, tá, bem mal feito. Alessandra, você consegue localizar, dentro do plano as coordenadas, veja a palavra nova, ó, coordenadas desse solzinho que o professor Osmar desenhou? Eu consigo sim. Só que daí, veja se eu estou certa. Sim. Para indicar essa coordenada, se a gente olhar lá na figura que o professor Osmar desenhou, a gente vai olhar lá no eixo da abscissa, que ele falou, olha a linha, olha lá a linha em que o solzinho está, na direção do 3. Ó, fazer a projeção dele aqui, ó, tá vendo? Isso. Perceba que, como a professora Alessandra falou, a gente projetou primeiro no eixo das abscissas. Vamos lá, Alessandra? Aí, então, eu olhei nas abscissas que ele está no 3. No 3, legal. Só que falta mais um valorzinho, não é isso, Osmar? Isso. Que é, olha lá, no eixo da ordenada, o 2. Então, eu posso dizer que essa coordenada do Sol é 3 e 2. Pode. Perfeitamente. Então, a professora Alessandra, como estudou bastante essa aula, ela acertou, não é, o que a gente propôs. Ainda Tudo bem que eu prestei atenção na aula. Parabéns, tem que prestar atenção, tá ok? A gente vive falando isso. Olha a solução aqui que a gente tem. Portanto, o solzinho que eu desenhei, ele está localizado no plano nas coordenadas 3 e 2. Esse 3 e esse 2 aqui, ele também recebe um outro nome, Alessandra. Ele chama par ordenado.
E aí, eu vou lembrar do tempo que eu dava aula, pouco tempo atrás, antes da pandemia, e eu falava para os meus alunos assim, ó, é par por quê? Porque você tem duas informações. E ordenado por quê? Porque a ordem importa. É primeiro a abscissa, horizontal, e depois a ordenada, a vertical. Foi claro, Alessandra? Eu acho que foi sim. E eu acho que é bom você ter colocado isso, porque às vezes é um erro bem comum inverter essa ordem. Não pode. Né? Não pode. Tudo bem? Acho que fui bem didático, né? Bem paciência, né? Pessoal sempre, professor Osmar fala rápido demais e tal. Então agora, calma, Osmar. Vamos trabalhar com paciência. Não é só o Osmar que Tudo eles bem? falam que fala rápido, eu também. Mas eu acho que foi bem tranquilo, viu, Osmar? Vamos para a atividade? Olá, atividade 1. 4 amigos foram brincar de esconde-esconde. Quanto tempo que eu não brinco disso. Alberto, que a gente vai chamar de A. O Bruno, de B. O Carlos, C. E o Davi, D. Não dá para escrever o nome deles dentro do plano cartesiano, então a gente vai representar por uma letra. Após um sorteio, o Alberto foi escolhido para procurar seus colegas. Ajude-o a encontrar seus amigos, representando as coordenadas, ou par ordenado, que indica onde eles se esconderam. Vamos lá? Olha lá. Olha a representação, tá? Essa atividade, ela está lá no seu caderno do aluno, tá? Você vai, poxa vida, tá lá, tá vendo? Se você olhar, não é para copiar, não tem sentido copiar uma estrutura dessa. Você tem ela no seu caderno, tá lá na página 67. E a missão de vocês, a tarefa de vocês, é exatamente localizar. Me localiza as coordenadas do Alberto, não esquece o Alberto, tá? O Bruno se escondeu ali atrás de uma pedra, tá ok? O Carlos, é isso? Carlos. A gente já descobre. Isso, é o Carlos. O Carlos, atrás de uma árvore, e o Davi, que se escondeu ali atrás da casinha. 2 minutinhos, 3, Alessandra? Eu acho que 3, porque é o primeiro contato. E já tem aluno aqui fazendo pergunta que já está adiantando um passo aqui. Legal. Que daqui a pouco, Christian, a gente vai responder essa sua pergunta. Vamos lá? Então, gente, vocês têm 3 minutinhos para fazer essa atividade bacaninha aí, tá bom? Até daqui a pouco.
Sabe, Osmar, estou muito feliz com as respostas dos alunos. Que bom. Nós tivemos várias interações. Nós temos professores ajudando aqui no nosso chat. Então, nós temos a professora Tatiana, da Escola Benevenuto Madureira. A gente tem a professora Regina Helena. Obrigada. E tem outros professores também, viu? Legal. Que depois a gente vai comentando. Então, ó, o Eduardo Souza, ele disse o A, 2E2, 2. B, 4E6, C, 10E2, D, 9 e 7. Opa. Já o José, eu acredito que é Claudemiro ou Claudomiro, não sei. A, 2 e 2, B, 6 e 4, C, 10 e 2, D, 7 e 8. Que legal, hein? Paola que está aqui, manda um abraço para mim. Um abraço, Paola, para você. E ela respondeu, ela não pediu só o abraço. Que bom. Então, na A, ela colocou 2 e 2, B, 4 e 6, C, 10 e 2, D, 9 e 7. E vou citar mais um, porque também apresenta uma diferençazinha na resposta, né? Então, nós temos o Theo disse 2 e 2 para o A, Ok. 3 e 5 para o B, 3 e 5. 9 e 2 para o C, 8 e 7 para o D. A grande maioria dos nossos alunos acertaram, não é, Alessandra? Foram bem, tá? Pois é onde eu fico muito feliz com esse sexto ano. Sim, a gente conversa com eles aqui, eles já estão lá em casa craques. Sexto ano é show de bola. Então vamos lá para as nossas respostas. Vamos mostrar na tela a resposta para eles, por gentileza. Olha lá. Então as respostas estão aí, tá ok? Vou dar uma conferidinha, né? E a gente vai explicar aqui para vocês, vou mostrar para vocês que essas respostas, elas têm um padrão, não é? Vamos lá. Então o que acontece? O Alberto realmente ele ocupa as coordenadas 2 para a abscissa e 2 para a ordenada. Ok? A forma correta de representar a localização do Alberto é determinar o ponto, abre um parêntese e separa a ordenada, a abscissa e a ordenada por vírgula. Essa é a forma, essa é a estrutura de você representar um par ordenado. Sempre, tá? Então, você vai ter que ter esse padrão, tá? Na hora de dar a sua resposta. É extremamente importante, né? Matemática sempre tem aquele rigor da resposta e você tem que se acostumar com isso, tá? Então, é importante essa colocação. O Bruno, ele vai ocupar... Que posição, Alessandra? Esqueci. O Bruno... ele vai ocupar, ó, eu sou daquelas que a gente volta lá na figura. Olha lá, olha o Bruno. O Bruno, ele vai ocupar a 4. Isso, fez a projeção lá na abscissa. 4 e 6 da ordenada. E 6 da ordenada. Beleza? Ó o padrão, olha o rigor na hora de representar o ponto. Tudo bem? Ok. O Carlos ocupa... A C da abscissa é ótimo. O 10 na abscissa. O 10 na abscissa. E 2 na ordenada. E o 2 na ordenada. Ok? E para fechar, o Davi. 9 na abscissa. Ocupa 9, a posição 9 para a abscissa. E 7 na ordenada. E 7 na ordenada. Parabéns a todos que fizeram, parabéns a todos que acertaram. E assim, é extremamente importante fazer. Quando você faz e erra, você visualiza, você sabe onde você errou. Agora, quando você simplesmente copia, nada fez. Não é? Então... até porque a gente aprende com os nossos erros, não é, Osmar? Sim. E então, assim, mas eu não sei fazer. Né? É fácil a gente falar, eu simplesmente não sei fazer, mas eu não tentei. Então, o tentar é muito importante nesse processo de construção do conhecimento. E, Osmar, eu vou aproveitar e vou agradecer também o professor Rubens e a professora Kátia, que ela disse que ela está aqui com os alunos dela participando do chat. Muito obrigada. Ai, que legal, bacana. Obrigado pela participação. Vocês são extremamente importantes. Né? Não tem como não ser. Né? Então, essa é uma questão assim, bem justa, né? Porque o professor ele é o responsável direto.
Eu sou professor, né, a vida inteira ali dentro da sala de aula, e eu falo com convicção disso aí, viu, Alessandra? Isso é verdade. A importância que os professores têm, nós temos, né? Porque nós somos professores. Sim, A gente está do lado de cá, mas nós somos importantes. Também porque somos professores, mas os professores que estão aí mais próximos dos alunos, mesmo com essa distância, eles são fundamentais para que isso dê certo. E os alunos também, a partir do momento que eles participam e depois eles procuram os seus professores para poder tirar as dúvidas que ainda ficaram, na verdade? essa pandemia trouxe desafios muito grandes para a educação, né, gigantes, né, tanto para os professores, tanto para os alunos, tanto para os pais, para a gestão da escola, para todos, sem exceção. E aí a gente está aí, né? Os desafios estão aí para serem vencidos. Vamos falar de polígonos? Vamos, que também é muito interessante, né? Mas é polígono lá no plano cartesiano, para a gente não descartar toda a coisa, né? Então vamos lá. Polígonos do plano cartesiano. Tem tudo a ver, né? A gente consegue inserir figuras geométricas ali dentro daquele espaço, não é? Então você sabe o que são polígonos? Provavelmente você convive muito com essas figuras geométricas. De maneira geral, de maneira simplificada, existem definições muito mais avançadas, muito mais teóricas, muito mais fundamentadas. Mas assim, para a gente, o simples serve para você entender o que a gente propõe, tudo bem? Então, de maneira simplificada, polígonos são figuras geométricas fechadas, tá? Que têm por característica possuírem sempre, todo polígono terá vértices, e a gente vai falar o que são vértices, terão lados, e terão ângulos. A gente já falou de ângulos bastante anteriormente, né? E aí a gente vai tentar mostrar para vocês basicamente essas três referências. Teremos aí, pessoal, fica atento, olha lá, palavrinha, eu acho que é uma palavra nova no vocabulário de muitos aí. Vértices, a outra são o quê? São os lados, tá ok? E os ângulos. E os ângulos? Os ângulos, nesse caso aqui, dos polígonos, eles nascerão naturalmente, tá? Naturalmente você vai perceber a ideia de ângulo aí. Tá? Vamos tentar definir para você o que é a ideia, a noção de vértice. Tá? Vamos imaginar que eu tenha aquela referência lá dos meninos, por exemplo. Então, o Alberto, ele ocupava uma posição. Para a gente não falar de pontos, né? Tá? O Bruno, tá? Ele ocupava, aqui, ó, o Alberto. O Bruno, ele ocupava uma outra posição. Tá ok? O Carlos ocupava uma terceira posição. Quero lembrá-los que aqui, não estou colocando no plano, mas estão dentro do plano, né? A ideia é trazer aqui os meninos, tá ok? Essa é uma simulação, tá? E vamos imaginar que o Carlos, o Davi, né? Aqui é o Carlos, e que o Davi ocupasse uma quarta posição. Cada um desses pontos que esses meninos ocupam dentro desse espaço, dentro do plano, é um vértice, é o ponto de localização deles. Tudo bem? E aí, se a gente pensar assim, ó, tá? Ficou claro que é vértice, Alessandra? Eu acho que vai ficar mais claro a hora que você formar a figura. Vamos lá? Então, acontece. Se a gente pensar assim, não é? A distância, se unir, por exemplo, esse espaço aqui, ó, que separa o Alberto do Bruno, eu tenho uma distância, concordo? Referencial aqui. Nem posso chamar de lado porque não tem a figura, né? Tá? E aí o que acontece? Do Alberto até o Carlos, eu tenho uma outra distância. Do Carlos até o Davi, eu tenho uma outra distância. E do Bruno até o Davi, eu tenho uma outra distância. Pronto, está formado o polígono com aquelas três características peculiares e comuns a eles. Eles possuem vértices, eles possuem lados e eles possuem ângulos. Tudo bem? Vamos retornar? Os vértices, cada um desses pontinhos, que no caso aqui dessa situação, forma o quê? A localização, né, Alessandra? Dos garotos. Então, localização do A, B, C e D. Pode ser? Sim. E tem alguma coisa a ver, já que agora a gente tem uma figura,
e a gente tem os lados, tem alguma coisa a ver de coincidência ou não desses pontos estarem exatamente onde esses lados se encontram? Ora, tem tudo a ver, né? Então vamos lá, tentar mostrar para vocês essa situação aqui, tá? Olha, essa distância, ó, formou a figura geométrica? Lembra aquele polígono caracterizado por uma figura geométrica fechada? Fechou a figura? Então a gente já tem o polígono. A ideia da palavra, não é? O poli são muitos, não é? A origem da palavra, não é? Então o poli, muitos, e o gonos, ângulos. Então o que a gente tem aqui? A gente vai ter os vértices, os lados e os ângulos tranquilamente, tudo bem? Vértice A, estou falando isso aqui, mas depois vai aparecer uma representação aí para vocês, vai ficar mais claro. Estou querendo me adiantar, tá? Então aqui a gente tem o A, o B e o C, vértices. A distância do A até o B é um dos lados, do B até o D é outra, do D até o C é outra, e do A até o C é outra. Eu quero frisar uma coisa. A distância do A até o B, né, Alessandra? É a mesma do B até o A. Tá? Exatamente. Então, não são duas distâncias. Tudo bem? Exatamente. Falei besteira, não? Não, não falou. Se eu olho do A até o B, ou do B até o A, como eu estou falando do mesmo lado do polígono, ele tem que ter a mesma medida. Vamos lá? Então, vamos lá. Vamos identificar os elementos de um polígono. A gente já deu uma boa descrição para vocês. E aí está a representação que a gente tem. Vocês têm essa representação, essa figura, né? Esse polígono caracterizado aí no plano. Tá? Perceba que ele está dentro de um espaço quadriculado. A gente pode caracterizar como plano. E a gente tem os vértices. Vértices A, B, C e D. Temos os lados A, B, AD, DC e BC. E aí temos os ângulos, ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D. E aí tem uma característica, né? Para eu diferenciar, por exemplo, o vértice, tá? Do ângulo. O que acontece, Alessandro? Tem alguma diferença entre eles? Tem. Tem Vamos mostrar? Tem um símbolo que eles conhecem muito da língua portuguesa, na verdade, na acentuação, mas que para a matemática ele também é muito importante, que é o circunflexo, não é? É isso aí. Então, olha o que acontece aqui. Toda vez que você tiver a letra indicando um ponto e ele tiver com o acento circunflexo, né? O famoso chapeuzinho lá do vovô, né? Verdade, eu aprendi como chapeuzinho do vovô, Pessoal, gente, mas o nome correto é acento circunflexo. É, acento circunflexo. Tudo bem, gente? Então, isso aí vai indicar o quê? A representação de um ângulo. Vamos lá para a figura, Alessandra? Isso. Então, aí o que você percebe? A indicação dos vértices, tranquilo. A indicação dos lados, também acho que sossegado, e a indicação do ângulo, aí com essa observaçãozinha, né? O acento circunflexo em cima da letra que indica o ponto. Está indicado aí, portanto, os vértices, os lados e os ângulos. Foi claro, Alessandra? Eu acho que você foi sim, Osmar, mas com certeza eles vão desenvolver um pouco mais esse conceito quando eles começarem a fazer atividades, acredito eu, né? Também. Vamos lá. Polígonos, eles têm nomes, tá? E esses nomes aí, a gente chama de nomenclatura dos polígonos. Falou nomenclatura, significa que ele foi batizado, que ele tem um nome, tá ok? Verdade, tem um registro né, um registro de um nome que o representa. Que o representa, é verdade. Então temos aí a primeira situação, de alguns eu não quero me adiantar, porque senão eu vou entregar o ouro, tá? Então, o que acontece? A primeira que a gente tem aí, pode passar. Próximo. Não, volta. Aí, tá? É o triângulo, figurinha bastante comum na rotina de vocês, na rotina de vida. A gente vai falar muito mais sobre triângulos, mas essa não é uma aula sobre triângulos, mas estou falando porque ele é um polígono. Aliás, o menor dos polígonos, todos os polígonos, eles vêm a partir do triângulo. Não existe polígono menor que o triângulo.
tudo bem. Na sequência aí temos o quadrilátero. Volta. Voltou. Então temos um triângulo e um quadrilátero. Só dei esses dois aí porque a intenção é que a próxima atividade eles pensem um pouquinho, né, Alessandra? Na verdade é assim, gente. O Osmar ele não entrega todo o ouro de uma vez. Ele vai assim aos poucos, mas ele quer também ver se vocês compreendem essas dicas que ele está dando na aula. Ok? Atividade? Ok, atividade 2. Agora responda. Quantos lados tem os polígonos descritos abaixo? Então, eu vou dar uma dica da tela anterior. Pode ser? Para ver se ela ajuda essa, tá bom? Tá bom. Quando o Osmar falou do triângulo, três lados. Quadrilátero, 4 lados. Eu só posso dar essa dica, gente, que senão o Osmar vai brigar comigo. Não brigo com ninguém, não. Tudo bem? Então, aí, ó, dá uma olhadinha rapidinha aí na conversa com o pai, conversa com a mãe, com o irmão, dá uma olhadinha aí na internet, dá uma procurada e responde isso aí pra gente em 3 minutos, Alessandra? Ah, sim, 3 minutinhos. 3 minutos, gente. Até daqui a pouco. Osmar, Oi. várias interações, alguns deles responderam só a letra A e alguns responderam todos. Mas antes de eu te passar a resposta, eu vou fazer 2 observações. Oi. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, agradecer a professora Wanda, da Escola Rachid Jabur, que está aqui com a gente. E aproveitar e agradecer os professores e os alunos que estão aqui no chat a todo momento dando um toque da importância do chat, de focar na resposta,
Por quê? Tem muitos alunos brincando. E isso atrapalha demais aqueles que estão realmente tentando responder, que é o que acaba fazendo, às vezes, a gente perder algumas respostas e algumas perguntas, que estão tentando responder e tirar suas dúvidas. Então, gente, aproveitem o momento e prestem atenção no que está sendo trabalhado, tá bom? Obrigada aos alunos e aos professores que estão ajudando aí nesse processo. Ok. Bom, então, a gente tem o Alan Ezequiel, que ele é do Jardim Nova Teresa, ele disse que na letra A, 4, Ok. B, 5, Uhum. C, 6, Opa. D, 10 Ok. e E, 50. 50. O Lucas, ele falou a mesma coisa. Agora, o Gleidson, ele disse A6, B10, C12, D20 e E14. O Adrian, ele respondeu ele só não falou da D. Então, A4, B3, C6 e E15. E aí eu vou falar mais um, até por conta do nosso tempo, Tá. o Jean Alexandre. A4, B5, C6, D10 e E15. Vamos lá. O quadrado é a figura, né, o polígono mais comum de todos, portanto, acho que 100%, não é, afirmou que um quadrado tem aí quatro lados, 4 vértices e 4 ângulos. Ok? O Brasil é pentacampeão de futebol. Penta, 1, 2, 3, 4, 5. Então, um pentágono é uma figura que tem quantos? 5 lados, 5 vértices, polígono, né? E 5 ângulos. Aqui eu estou colocando lados, mais vértice e ângulos, tá? Subentende. Tudo bem? Hexa. O Brasil persegue o hexacampeonato mundial de futebol. Está perseguindo. Não está conseguindo por enquanto, mas chega lá. Tá? Portanto, temos aí 6 lados, 6 vértices e 6 ângulos. O deca. 10. O próprio prefixo da palavra já fala, né? Portanto, temos aí 10 lados, 10 vértices e 10 ângulos. O pentadecágono eu coloquei de propósito, tá? Porque assim, ó. Isso foi maldadezinha. Não. É só o pessoal pensar um pouquinho. Era só fazer a junção do penta com o deca. Não é? Se o penta, me ajuda aí, Alessandra. Se o penta é 5 e o deca é 10, significa que um pentadecágono tem 15 lados. Vou até colocar cor diferente aqui, ó. 15 lados, 15 vértices e 15 ângulos. Então, provavelmente, quem colocou 50, ao invés de somar, multiplicou a quantidade de lados. Então, essa figura vai ficar imensa, não é isso? Aí. Ou melhor, esse polígono, deixa eu fazer a correção. É verdade. Vamos às respostas? Como elas aparecem. Olha lá, as respostas para vocês aí, tá ok? E a nossa aula de hoje, finito. Não é isso, Alessandra? É isso Vamos finalizar? mesmo. Professora Helenice, de Presidente Prudente, muito obrigada por estar com a gente. Os alunos que participaram também, muito obrigada. Osmar, obrigada. E, para mim, até a próxima. Obrigado a todos que participaram da aula, que nos ajudaram a construir mais uma aula de matemática para o 6º ano. Obrigado, até a próxima.